Agora é o momento da palavra, o momento de abrir as escrituras, mergulhar no texto bíblico. Amados, louvado seja Deus. Ontem eu estava participando, já no final do dia, de um curso online. Como eu falei, o pastor também tem as suas referências espirituais. Estava fazendo um curso online com o nosso amado pastor Sayão, falando sobre as diversas tipos de literatura que nós vemos na palavra de Deus. Você vê a literatura sapiencial, você vê poesia, você vê diversos tipos de narrativa. Para cada um você tem uma forma de ler a palavra de Deus. Então, estava ontem meditando nessa palavra e vendo o quanto esta palavra é viva, é eficaz e é transformadora, para o louvor e a glória do Pai. Então, que esta palavra possa estar abençoando a tua vida, e até o fim da mensagem, mais e mais, teu coração esteja aí fortalecido no Senhor e alimentado em Cristo Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Então, o tema desta manhã: a capacitação do Espírito para pregar e viver o Evangelho de Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 32 a 39. Vamos fazer a leitura desse pequeno texto. Diz assim a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, disse Yahvé Adonai, disse o Senhor ao meu Senhor, a Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Aleluias, oh glória. Olha, nesta hora exata, inimigos de Deus estão sendo postos debaixo dos nossos pés, em Cristo Jesus. Ele diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Diz que, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Apesar de Pedro estar especialmente pensando nos irmãos da diáspora, aqui está incluído cada um de nós: a todos quantos o Senhor chamar. Você é um chamado por Deus. Ele te chamou, amado. Diga glória a Deus por isso. Que esta palavra traga esse compungir do coração a cada um dos amados irmãos e irmãs. Vamos orar a Deus, vamos dedicar este momento ao Senhor. Pai amado e eterno, a tua palavra é poderosa. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é afiada. Ela é capaz de chegar aonde nenhum ser humano tem condições de entender plenamente. Entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela discerne os intentos do coração. Então nós queremos, Pai, colocar agora nossos corações e mentes diante da palavra de Deus. Nós queremos que o estudo bíblico, o texto sagrado, a palavra inspirada de Deus,
a ação do Espírito Santo transforme nossas vidas, traga para o nosso interior e os nossos corações as verdades eternas, plantadas de tal forma, enraizadas de tal forma, que nós possamos viver a vontade de Deus, viver o fruto do Evangelho, o dom do Espírito Santo, com arrependimento, com testemunho público, com uma vida santificada pela palavra do Senhor. Ó Deus, sabemos que somente a Tua palavra pode causar isto. Sabemos, Pai, que nenhum ser humano, por mais pregador que seja, por mais que seja boa a oratória, qualquer que seja ser humano, não poderia transformar vidas, não poderia chegar ao coração, ao interior. Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas pela ação do Espírito Santo, e que nesta manhã maravilhosa, corações e mentes presentes e pela internet sejam tocadas pela ação do Teu Espírito, ó Pai. Que as mãos invisíveis, mas reais e poderosas do Espírito estejam agindo na vida do Teu povo. Ó Senhor, esta é a nossa oração, em o nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja de Jesus, povo amado, santos de Deus, a noiva ataviada de branco, sem manchas, sem rugas, sem máculas, sem defeitos, porque foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, brancas como a lã, alvas como a neve, e que segue o general que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Evangelho de Cristo, a pregação do Evangelho, melhor, tem o propósito de ser inteligível, compreensível, ao nosso nível. Tem o propósito de falar na nossa linguagem, a linguagem que nós possamos compreender. O Evangelho de Cristo, ao ser pregado, ele alcança diversas culturas, nações, povos e línguas. Já diz um teólogo que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. E é verdade, porque se nós pegarmos os textos bíblicos e fizermos comparações linguísticas da estilística, a forma de falar, os verbos usados, você vai perceber diferenças grandes entre, por exemplo, um Lucas, que era um pesquisador acurado, e Pedro, que tinha uma linguagem de um pescador mais humilde. Você vai ver diferenças na forma de falar, ou seja, era o Espírito Santo de Deus usando homens, inspirando-os para escrever-se. Era Deus falando com sotaque humano. Era Deus falando na cultura de cada um do seu povo. Inclusive, por isso, hoje, é dever do pregador, do exegeta, fazer uma acurada pesquisa hermenêutica para que possa, ou exegética, para que possa entender a distância que há o século 21 do primeiro século, o Brasil para o Oriente, ou seja, os tempos que foram escritos, para que nós possamos chegar ao supra-sumo da palavra de Deus e dizer que, graças a Deus, este livro eterno e poderoso é a palavra de Deus, que mesmo depois de milhares de anos continua falando aos corações, continua transformando vidas, continua abençoando almas para a glória do seu nome. Então o propósito é que as pessoas compreendam o Evangelho. O Pentecostes, que foi a mensagem desta semana última e que está dentro do contexto de hoje, que foi a descida do Espírito Santo. 50 dias após a Páscoa havia uma festa do Pentecostes, e nesse Pentecostes ocorreu a descida do Espírito Santo. A promessa
e profecia dada por Joel foi cumprida. O Espírito Santo foi derramado. Louvado seja o Senhor. Esse Pentecostes é coerente com este entendimento de que as coisas sejam compreensíveis, com a própria encarnação de Jesus. Jesus era o Evangelho vivo. O Evangelho é uma pessoa que é Jesus, e Jesus se tornou carne, e João disse: e vimos a sua glória, glória como do unigênito de quem? Do Pai. Ou seja, para compreender a pessoa de Deus Pai, nós olhamos para quem? Para Jesus. Para compreender quem é Deus, nós olhamos para Jesus, porque Jesus se fez em figura humana. Se Deus, na pessoa do Filho, não tivesse se tornado homem, nós não poderíamos ter algum entendimento dele, porque nós somos limitados, nós é que somos limitados. Então Deus falou assim: olha, para você me entender, eu vou falar com sotaque humano, eu vou me fazer homem e você vai me ver, você vai entender quem eu sou. E quando nós olhamos Jesus, o amor perfeito, aquele que andou na terra pregando o amor perfeito, nós entendemos quem é Deus. É aquele que cura, é aquele que ama, é aquele que salva, é aquele que redime, é aquele que restaura, é aquele que vai em busca da ovelha perdida, é aquele que para 99 ovelhas, espera aqui, porque tem uma ovelhinha que está perdida, deixa eu lá pegar essa ovelhinha, vem ovelhinha, vamos tirar os carrapichos, vamos tirar as feridas, vamos tratá-la. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, vamos dar uma grande festa. Este é o nosso Pai, este é o Senhor maravilhoso a quem nós servimos. Então Jesus nos possibilitou entender a glória de Deus e nos relacionar com Ele. Então o Pentecostes foi isso. Por quê? Porque no Pentecostes houve um dom poliglota. Diz que haviam pessoas de diversas nações, mas todos entendiam na sua língua materna. Se lá atrás em Gênesis, quando o povo estava dizendo assim: eu sou igual a Deus, eu sou maior do que Deus, e eu vou provar isso, vou fazer uma torre de Babel, vou construir uma torre grande, e vou chegar lá no céu, e vou dar tete a tete com ele, e vou falar: estou aqui, eu sou mais eu. Aí quando estava no meio do caminho, Deus falou: ah é? Então tá bom. Deu a diversificação das línguas. Aí o cara chegava lá em japonês, aí falava: me dá um pouquinho de água e cimento, por favor. Aí o cara chegava lá, americano, outra língua, e trazia um balde de areia, sei lá de quê. O cara pediu pá, ele trazia outra coisa. Ou seja, uma confusão geral. Isso lá. E aqui, todos falavam em línguas diferentes e todos se entendiam. É o milagre da unidade, é o milagre da comunhão, é o milagre do entendimento. É o milagre que só o Espírito Santo pode fazer transculturalmente, unir culturas, unir povos, unir famílias. Amado, se unir duas pessoas em casamento da mesma cidade, da mesma cultura, só porque são de famílias diferentes, já é complicado. Já tem que haver renúncia, não é verdade? Tem que haver renúncia. Se só uma pessoa tiver certa a vida toda, não, só eu que estou certo, não dá. Tem que haver unidade. Você imagina pegar do Iapoque ao Chuí, as pessoas dizer: nós somos uma só família, nós somos o povo de Deus. Esta é a obra do Espírito Santo, amado. Então o irmãozinho que está do seu lado é seu irmão em Cristo Jesus. Diga: eu lhe amo, meu irmão, você é minha família espiritual, você é povo de Deus nessa terra. Que bom que nós somos corpo de Cristo. Então, quando as pessoas observaram aquele milagre do Pentecostes, sons, luzes, línguas de fogo por todo lado, elas não entenderam o que significava isso. Perguntaram: o que é isso? O que significa? E nós vemos que o testemunho dos discípulos, que anuncia as grandezas de Deus no mundo, estava sendo capacitado pelo Espírito, para que todos pudessem entender na mesma linguagem que o Espírito Santo de Deus é que estava fazendo a obra. Amado, ninguém vai ter, em nome de Jesus, nós, povo de Deus, ninguém vai ter dúvidas ao olhar e dizer:
esta família é uma família bendita do Senhor. Esta vida é uma vida de Cristo Jesus. Eu recebo esta obra. Quem está fazendo é Deus, para a glória do seu nome. É Deus. Agora, veja então, esse é o pano de fundo, em Atos 2, 1 a 13. Ele diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam reunidos. Diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas línguas como de fogo. Imagina, língua de fogo de um lado para o outro, que pousou sobre cada um deles. Diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quem estava no controle de tudo era o Espírito Santo. O Espírito concedia esse dom, amado. Diz que um pastor estava no interior de uma tribo lá, fazendo evangelismo, canibais, pegaram o servo dele, iriam jantar o servo dele. Ele conseguiu fugir. Ele disse: gente, se eu fugir, eu vou ficar com a minha consciência suja para o resto da vida, meu Deus. Não posso abandonar o teu servo. Mas se eu for lá, eu também vou virar aperitivo para aquela gente. E agora, meu pai, o que eu faço? Amado, ele orou, pediu a Deus coragem. Tem que ter coragem. Tem que ser leão. Meus leões, tem que ser leão, tem que ter coragem. E ele foi lá. E quando chegou lá, que prenderam a mão dele, diz que ele começou a tremer, do pé à cabeça, mas não era tremer de medo, ele começou a tremer, ele não sabia o que era, e uma compulsão para falar, e ele começou, e amado, não sabia que estava falando na língua daquele povo nativo. Às tantas veio lá o cacique, aí começou a responder para ele, que ele também não estava entendendo nada. Ele falava e não entendia, tinha que ter alguém para interpretar. Eu só sei que o cacique pegou e falou: libera esse cara, vai embora todo mundo. E eles foram livres para a glória de Deus, amado. Foram livres para a glória de Deus. Isto é um milagre, amado. Isto é um milagre. Esse é diferente do dom de línguas espirituais. O dom de línguas espirituais que o apóstolo Paulo fala são línguas dos anjos, não é verdade? Por isso nós não falamos no altar, não compreendemos que não é ficar aqui 5, 10 minutos falando em línguas espirituais, se não tiver quem interprete para a igreja. Porque quem fala em línguas edifica quem? A si próprio. E o culto tem ordem e tem decência. Se Deus está falando pelo microfone, qual é a decência de alguém se levantar e começar a falar e ninguém interpreta? Não é verdade? Ou Deus fala aqui, ou Deus fala ali. Eu não vou ficar falando numa bagunça, porque Deus tem ordem, Deus tem decência. Mas são línguas diferentes. Aqui é um dom poliglota. O dom de línguas é o dom das línguas estranhas, línguas espirituais. Então, segundo o Espírito concedia que eles falassem. E aí diz: estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Olha aí, todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um se ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como é que nós ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, ou seja, convertidos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Olha aí Deus revelando a sua palavra, amado. Que Deus revele as suas grandezas à sua vida nesta manhã. E diz que todos ficaram o quê? Atônitos, perplexos, e interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? Agora, outros, porém,
zombando, diziam: estão embriagados. Você veja que mesmo diante de uma obra de Deus, amados, aqueles que não têm o Espírito Santo vão achar que é zombaria. E não, está todo mundo bêbado, essa gente crente, essa gente fanática, isso aí, nada, vão zombar. Mas, amado, se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o temor e o tremor na tua vida, Deus vai te dar o entendimento da obra dele, amado. Você vai conseguir enxergar a mão cuidadosa de Deus em cada área da tua vida, a mão cuidadosa de Deus em cada fase da vida. Eu creio nisso. Nós precisamos de ter esse discernimento, que nós temos uma vida, amado, no século 21 aqui no Brasil, hoje ainda, em comparação a outros lugares, relativamente tranquila. Não é verdade? Você imagina o que é a pessoa querer ir para a igreja e não pode, porque entram lá e matam todo mundo, como mataram mês passado 40 cristãos, e o Estado Islâmico assumiu. Amado, que não chegue aqui no Brasil, que Deus permita esse povo ter liberdade de cultuar, de adorar e dizermos para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa, amado, da nossa família, da nossa igreja, do nosso estado. Aí diz que Pedro, aquele homem que outrora estava escondido na periferia da multidão, foi lá por trás nas sombras com medo para ver o que queria acontecer com Jesus quando foi pego pelo sinédrio para ser julgado, e ali diante de um grupinho pequeno de pessoas negou Jesus 3 vezes porque tinha medo. Esse Pedro, agora cheio do Espírito Santo, tomado pelo dom do Espírito Santo, se levanta no meio daquele povo, com coragem, com destemor, para explicar o que é que estava acontecendo ali, amado. Eu recebo na minha vida essa coragem. Só o Espírito Santo de Deus pode nos dar isso, amado. Versículo 14 a 18, ele diz assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês vêm pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. Aqui Pedro já faz um acrescente, porque Joel fala, e depois, o Espírito Santo, Pedro vem e diz que esse depois de Joel são os últimos dias. Então, no entendimento de Pedro, a partir daquele momento, os últimos dias estavam inaugurados. Estamos nos últimos dias, amados. Acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amado, você quer profetizar, amado? Você profetiza a palavra de Deus, amado. Isso está aberto para todo o povo do Senhor. Há uma diferença em você ter um chamado, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou lá em Coríntios, o dom. É diferente este chamado para você profetizar como um crente. Você é sacerdote real. Você é usado por Deus nessa terra. Deus pode usar a tua vida nesta terra, amado. Deus pode tomar você para falar para outra pessoa. Quando você abre a boca para pregar, quando você abre a boca para evangelizar, às vezes você não imagina, amado, o terror que uma vida está passando, e quando você abre a boca, aquela palavra vem como um favo de mel, amado, vem como um refrigério para aquela alma, e a pessoa diz, gente, é tudo que eu precisava ouvir na minha vida. Essas palavras eram tudo que eu precisava ouvir hoje na minha vida. Amado, que Deus use a tua vida corajosamente, que Deus use a sua vida poderosamente, que Deus coloque, amado, esta
esta coragem, essa unção poderosa para romper com o silêncio, para romper com as barreiras, romper com os medos. Você abre a tua boca e diga para alguém: Jesus é o Senhor da tua vida. O que Jesus fez na minha vida pode fazer na tua vida também. O meu Senhor Jesus, a quem eu creio, sirvo e adoro, pode curar as tuas chagas, pode curar a tua vida, pode libertar a tua alma, pode te trazer das trevas para a luz. Ele pode te dar vida, porque Ele é o autor da vida, é Jesus. Então esse era o anseio já de Moisés. Moisés ansiava que o povo profetizasse. Veja lá o que diz em Números capítulo 11, versículos 24 a 29. Diz assim: saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem. Olha aí a Shekinah, amado. O Senhor desceu na nuvem, uma nuvem de glória sobre esta igreja nesta manhã, amado. Que o Senhor desça numa nuvem de glória nesta hora aqui, amado. Sobre os internautas também, onde você estiver, amado. Teus vizinhos olhem para a tua casa: ih, tem uma nuvenzinha lá em cima da casa do fulano tal. É a nuvem da glória de Deus, amado. Aí ele diz: desceu na nuvem, e tirando do espírito que estava sobre ele, olha como ele agia já lá atrás, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, o que eles fizeram? Profetizaram. Mas louvado seja o Senhor. Aí diz que depois nunca mais. Versículo 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe esses homens, proíbe-los de estar lá profetizando. E aí qual foi a resposta de Moisés? Porém, Moisés lhe disse: você tem ciúme por mim? Está com ciúme por mim? Se alguém, em outras palavras, se alguém tivesse que estar com ciúme aqui, esse alguém seria eu. Porque ele era o escolhido de Deus, a quem Deus usava para falar ao povo, de voz profética. E aí foi Josué: Moisés, não proíbe, não deixa não. Moisés falou: você está com ciúme por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Amado, tem um louvor que eu amo assim, que ele diz: Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Amado, que o Espírito encha a tua vida, amado, de tal forma, amado, aleluia, que o Espírito encha a tua vida, amada, de tal forma que você tenha sonhos, visões de Deus, que você possa, ao abrir da tua boca, profetizar a palavra. Este é o nosso termômetro, é a palavra. Não pode profetizar fora da palavra. Profetiza a palavra de Deus, amado. Pessoas serão libertas, curadas. É o que Isaías disse: o Senhor Deus, o Espírito Santo está sobre mim, pelo que Ele me ungiu a curar os enfermos, os doentes, a libertar os cativos, aqueles que estão quebrados, caídos. Amado, eu creio nesta unção maravilhosa. Eu creio na unção do Espírito Santo de Deus, num avivamento espiritual tremendo à face da terra nesses últimos dias. Que nós tenhamos, amados, não apenas pastores profetizando, mas que nós tenhamos igrejas inteiras de profetas de Deus, amado. Igrejas inteiras de homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor.
Porque muitas das vezes é isso que falta. Muitas das vezes o altar tem oração, o altar tem uma vida com Deus, mas não tem uma igreja que ore pelo altar. E é extremamente preciso de que haja uma igreja que ore pelo altar, uma igreja que ore pela obra do Senhor. E quando todos estivermos em comum acordo, amado, o que aconteceu em diversos lugares à volta do mundo, e avivamentos do Espírito, há de acontecer em nosso país, há de acontecer em nossa igreja, amado. Nós ainda poderemos retomar essas grandes catedrais que um dia foram catedrais de avivamento e hoje estão lá servindo pão de queijo com café. Amado, que nós retomemos pela fé esse povo, amado. Então o derramamento do Espírito Santo é um sinal que se iniciou o tempo final da salvação. Dentro desse tempo você tem algumas profecias e vale a pena lembrar o que Abacuque falou. Assim como as águas cobrem o mar, eu encherei a terra da minha glória. Eu recebo esta palavra. Amado, quanto maior for a perseguição contra a igreja, maior será a glória sobre a igreja. Quanto mais o inimigo se levantar, mais Deus vai operar, amado. E é isso que deixa o inimigo raivoso. Ele fica nervosinho. Eu persigo essa gente, eu jogo para o fogo, eu corto a cabeça. E esse povo não para de crescer. Não para de crescer, porque estão lutando não contra o povo, estão lutando contra o Espírito de Deus, amado. E ninguém pode vencer o Espírito Santo, amado. Quando o Espírito está agindo na vida da igreja, amado, ninguém pode impedir, ninguém. Então é o tempo da salvação, é tempo em que a mensagem do Evangelho seja pregada, e essa mensagem, ouça, exige como resposta arrependimento, em primeiro lugar. A pregação do Evangelho exige o arrependimento. Se você se arrependeu dos seus pecados, você é um salvo, eleito, escolhido e vai gozar da vida eterna, amado. Arrependimento não é emocionalismo. Arrependimento não é simplesmente chorar, eu me arrependo e tudo mais, e depois continua nas práticas das mesmas obras. Arrependimento é, da palavra original, metanoia, é mudança de vida. Deus quer ver um povo com comportamento transformado, igreja amada. Um povo que pregue a palavra com o seu comportamento. Antes de você abrir a boca para falar, a tua vida já está pregando o Evangelho para a glória do Senhor. Isso é arrependimento. E também o livro de Atos nos mostra claramente a importância do sinal público de testemunho através do batismo. Batismo não salva ninguém. Batismo não é uma prática que salve ninguém. Nós somos salvos pela graça. Diga assim: eu sou salvo pela graça, mediante a fé. E isto não veio de mim, é um dom de Deus, para a glória do Senhor. Isto é ponto pacífico. Mas o batismo, já em Atos dos Apóstolos, nas águas, era um testemunho público. Por isso aquele texto confuso, que as pessoas às vezes usam erradamente lá fora, alguns, e que nós precisamos explicar. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. A pessoa diz: está aí, pastor, está aprovado, aquele que crê e for batizado será salvo. Se não for batizado, não está salvo. Então todos os teólogos sérios do planeta Terra dizem assim: a gente explica um texto difícil à luz de um texto claro. Se você pega esse entendimento e aplica no Novo Testamento, você joga no lixo todo o Novo Testamento e fica com esse versículo. Ou seja, a Bíblia não pode contradizer a Bíblia. Diga amém por isso, amado. A Bíblia é perfeita, não tem contradição. Então por que ele disse isso? Porque a cultura do Novo Testamento, em toda a cultura do Novo Testamento, aquele que cria era imediatamente batizado. Se você bota arroz no prato, o que falta? Feijão. Se você bota queijo Minas, o que falta? Goiabada. Queijo Minas com goiabada. Se você bota café, o que falta? Leite. Café com leite. Se você tem um avião, ele tem que ter o quê? Asas, senão não vai voar, filho, você vai cair.
Entende? Então há coisas que, se você tem pastor Anderson, tem o quê? Lasanha, louvado seja o Senhor. São coisas que não podem faltar, gente. Não pode faltar. Se o pastor vai, faltou lasanha, não pode. Então, você sabe que aquele que crê e for batizado, porque o batismo era algo óbvio. Estava lá o eunuco lá e ouviu a palavra e ninguém me explica. E Filipe foi lá, explicou a palavra. Eu creio. O que impede agora de ser batizado? Tem uma água ali, vamos lá. Foi e batizou. Ou seja, era óbvio que quem cria era batizado. Era o testemunho público. Entende? Então, esse é o significado do texto. Então, o testemunho público é importante. Agora, não adianta você se batizar por emocionalismo. Uma coisa linda, maravilhosa, sabe? Estou lá em Jerusalém, no Rio Jordão, vou me batizar, às vezes por emocionalismo, emoção. Se a pessoa não é convertida, de fato, vai descer um pecador seco e vai subir um pecador molhado. Não adianta. Ou se você é convertido para a glória do Senhor, e aí for lá, se batizou, depois não adianta ficar dando mau testemunho dentro de casa, porque aí a cobrança não é maior. Olha, você já não deu um testemunho público, você não é batizado na igreja, você teve um culto lá, chamou todo mundo, chamou os vizinhos, chamou a galera toda, e agora está aí batendo na esposa com toalha molhada. Não pode, amado. Eu declaro que você tem um bom testemunho na tua vida, amado ovelhinha. Diga: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Então essas são as exigências do Evangelho. Então a mensagem do Evangelho, ela anuncia que Jesus Cristo, Messias crucificado, morto, ressuscitado, ascendido em glória, foi exaltado, é Senhor de senhores, e quem invocar o seu nome será salvo em Cristo Jesus. Veja o versículo 20 e 21 de Atos capítulo 2. Você veja, já lemos de 1 a 13, descida do Espírito Santo. 14 a 18, Pedro explicando o que foi aquilo, que eles não estavam embriagados. Agora Pedro continua a explicação, dizendo os resultados disso daí. Ele diz assim: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e o glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já fez isso, amado? Diga, claro, amém. Então faz mais uma vez, não tem problema. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A minha vida está nas Tuas mãos. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu bom pastor. Eu Te amo, eu entrego a minha vida a Ti. Habita na minha vida para todo sempre, Senhor. E eu Te agradeço pelo perdão dos pecados, Senhor. Eu peço perdão por todos os meus pecados, Pai. Coloco a minha vida diante do Senhor para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Amado, se você fala e o coração está cheio disso, você é um salvo, você é uma ovelha. Então agora, você que é ovelha, diga amém. Você que é discípulo, diga amém. Internauta, amém. O Espírito conduz cada um dos discípulos de Jesus a outras pessoas. Para quê? Proclamar a elas que Jesus é o Senhor. Proclamar a salvação pelo nome de Jesus. Quem invocar o seu nome será salvo. Dizer que pela morte e ressurreição de Cristo e a sua ascensão, isto foi parte do plano de Deus para cumprir a salvação de todo aquele que nele crê. E que esta mensagem exige uma resposta de quem a ouve. Não pode ficar inerte. Olha, não, deixa para amanhã. Amado, o tempo é hoje. Então a resposta que o Evangelho requer é que nós exerçamos impacto sobre a vida de outros por meio da mensagem pregamos e do modo de vida com que vivemos. Você que é discípulo, ovelha, salvo, convertido, tem Cristo na tua vida. O que Deus exige de nós como resposta é que preguemos a palavra, falemos de Jesus. Fale de Jesus, amado. Anuncie o amor de Deus para as pessoas.
e que a tua vida seja um testemunho para impactar outras vidas. Você veja que a multidão que estava presente no Pentecostes ficou admirada, ficou perplexa ante aquele testemunho da obra de Deus. A reação das pessoas a isso pode ser positiva ou negativa. Isso está além do nosso alcance. Se a pessoa vai receber a palavra sim ou não, está além do nosso alcance. Mas nós devemos nos perguntar: de que maneira eu, como igreja, posso causar essa admiração em outros e tentar da melhor maneira possível buscar resultados positivos? Devemos perguntar: que ruídos emanam da igreja e que fazem as pessoas desejarem se aproximar para ver o que está acontecendo? Mas quais ruídos têm emanado da igreja? Nós temos visto muitos ruídos ruins emanando da igreja. Pastora tal que matou o marido e fazia bacanal com os filhos. É o que nós temos visto emanar. Nós precisamos emanar o ruído da glória de Deus, para que as pessoas tenham curiosidade e venham ver e sejam convertidas em Cristo Jesus. O que é que há de tão importante que a igreja faz? São perguntas que temos que fazer. O que é que eu como igreja faço? Qual é a diferença? Atos capítulo 2, versículo 22 a 28, ele diz: olha lá a pregação de Pedro. O que é que Deus exige de nós? Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Olha lá, mensagem pura, clara e simples: vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim envia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja jamais abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, não permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, amado, Pedro traz uma mensagem impactante, uma mensagem clara, uma mensagem radical, e diz para aquelas pessoas: vocês mataram Jesus. E como resposta a essa mensagem poderosa do Espírito e corajosa, você lembra o texto básico? Qual foi a resposta deles? O que é que nós faremos, irmãos? Matamos Jesus? O que é que nós vamos fazer agora? E aí Pedro vem com uma palavra de graça, e que eu digo para a igreja de Jesus: arrependei-vos, e serão cancelados os vossos pecados. Amado, a palavra de Deus é palavra de graça e é palavra de verdade. É graça e verdade. Aquela mulher adúltera que foi pega lá e todo mundo ia matar a mulher, Jesus pegou, parou e: peraí, calma, eu não te condeno. Essa é a graça de Deus. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí diz que dos mais velhos aos mais moços foram deixando embora. Por quê? Quanto mais velho, mais pecado tem, mano. É, vero. Você imagina que a gente possa... Você imagine que a gente peca por palavras, pensamentos, ação e omissão. Você imagina que generosamente por dia você só cometa um pecado, um pecadinho por dia. Dos tantos milhares de pensamentos que vem à cabeça, um pecadinho por dia. Serão 30 pecados por mês. Em 10 meses serão quantos pecados? 300. Em um ano daria mais ainda. Mas vamos fechar em 10 meses. Vamos fechar, para ficar mais generoso ainda, só 300 pecados por ano. Ou seja, tem 2 meses sem pecar. 300 por ano. Em 10 anos são quantos pecados? 3.000.
Em 20 anos, 6 mil. Você imagina, amado, vai chegar lá com 50 anos, 60, 70 anos. Misericórdia. Já tem irmãos da igreja, para pastor, para. Misericórdia da minha vida. Você vai chegar lá diante dele, amado. Tem uma troncha cheia de pecado que está carregando. Imagina se alguém com justiça própria ia conseguir alguma coisa. Já está no inferno há muito tempo. É tanto pecado que o elevador não consegue subir, amado. O elevador desce. O elevador só cabe, aqui só cabe 5 pecados. Você entra com 10 mil, 20 mil, não cabe, o elevador desce. Mas quando você chega lá e você entende que é pela graça de Deus, você está limpo de todo o pecado, amado. Limpo, amado. Então, amado, ele diz: arrependei-vos e serão cancelados os vossos pecados. Então, os discípulos não se dedicavam a fazer um espetáculo, sabe? Ou então a camuflar. Não, vamos camuflar aqui. A gente conta mais piada do que prega. A gente faz um show. A gente faz uma coisa. Não, uma mensagem simples e clara, amado. Então, esse é o testemunho. Essa é a pregação, amado. E é assim que o Espírito Santo convencia e corações eram convertidos de fato e de verdade. E que esta palavra possa correr o mundo, amado. Pessoas se colocando diante de Jesus: Senhor, recebe a minha vida. Jesus, aceita a minha vida. Não sou eu que te aceito, Senhor. É o Senhor que tem que me aceitar, Pai. Eu te recebo na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Eu declaro, amado, na tua vida que o teu testemunho vai impactar pessoas, amado. Que Deus te dê coragem e sabedoria para pregar a palavra de Deus, e essa palavra saia cortante, essa palavra saia ungida na tua boca, esta palavra saia temperada com sal, e quando cair naquele coração, amado, sejam as palavras de Deus para aquela vida, amado. E você veja almas convertidas para Jesus. Então, a resposta que o Evangelho requer se dá pelo verdadeiro arrependimento. Em segundo e último lugar, arrependimento, seja mudança de comportamento, mudança da forma de pensar e agir, e assim se segue o sinal público da tua fé. O sinal público, eu diria, claro, o texto bíblico já vai dizer, o batismo. Mas, amado, não adianta você se batizar na igreja e depois em casa dar mau testemunho. Não adianta se batizar na igreja, depois chegar no trabalho, faz fofoca, quer puxar o tapete do outro, fala mal do patrão, fala mal do não sei de quem, fala mal até da própria sombra. Em nome de Jesus, amado. Está liberto disso daí. A tua boca vai sair somente palavras que edifiquem para a glória do Senhor. Então a mensagem é transmitida de forma simples, inteligível, direta. As pessoas vão compreender, o Espírito Santo vai tocar no coração, o Espírito Santo vai agir através da sua vida. Veja lá, Atos capítulo 2, versículo 29 a 36. A palavra que traz o arrependimento, a palavra que traz o dom do Espírito Santo à vida. Ele diz assim: irmãos, seja-me permitido dizer-vos como? Claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo permanece em nós até o dia de hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, quem foi que derramou o Espírito Santo? Foi Jesus. Aquele Senhor que Joel dizia que derramaria o Espírito Santo, Pedro está dizendo que foi o próprio Senhor Jesus que desceu. Amado, que o Senhor Jesus derrame do seu Espírito sobre nós nesta manhã. Aí ele diz, versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Deus o fez Cristo. Quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Cristo, ou seja, quem é o ungido da tua vida, o enviado para a tua vida? Jesus Cristo, amado. A quem é que você dedica a tua alma para ser cuidado? Ao Santíssimo Papa do Vaticano? Ou você entrega a tua alma nas mãos de Jesus? Então diga, minha alma está nas mãos de Jesus. Ele é o meu Cristo, Ele é o meu Salvador. Eu reconheço os meus pecados e a Ele, somente a Ele peço perdão. E amado, sobre a tua vida há a misericórdia de Deus. Agora hoje, o gume da pregação, a espada que tem 2 gumes, o gume da pregação é embotado. Buscam tornar a mensagem mais palatável. Uma mensagem que não vá de encontro a questões culturais e comportamentais. Amado, ninguém gosta de ouvir que está agindo errado. Ninguém gosta de ouvir que está indo pelo caminho errado. Mas se a palavra não for pregada e não mostrar claramente, vocês crucificaram ao Cristo, como é que vai haver arrependimento? Como é que vai haver um coração compungido? Se a pessoa não estiver convencida da sua pecaminosidade e de que ela precisa do perdão. Então a chamada ao arrependimento tem sido ignorada. Quem não foi instruído sobre as consequências eternas do pecado, quem não se convenceu dessa verdade, não vê sentido no Evangelho. Então, pecados são transgressões contra um Senhor amoroso, e isso custou a vida de Jesus, isso custou a agonia do Gólgota. Mas graças a Deus que a mensagem, ao mesmo tempo que é clara, que mostra o pecado, é uma mensagem de misericórdia, porque aqueles homens dizem, o que é que nós vamos fazer agora? O que é que você vai fazer? Arrependa-se, arrependa-se. Dê o sinal público da tua fé, dê o sinal público de frutos para Deus, que você tem o dom do Espírito Santo na tua vida. Quando você abrir a tua boca no teu local de trabalho, abra para abençoar a vida das pessoas. Quando você abrir a boca diante dos teus filhos, abra para abençoar a vida deles e não amaldiçoá-los. Quando você abrir a boca diante dos teus pais, ou diante da esposa, diante do marido, ou diante da igreja, diante de quem quer que seja, amado, seja crente e não incrédulo. Seja canal de bênçãos para a glória do Senhor. Que as pessoas olhem para você e digam, eu vejo Cristo na sua vida, rapaz. Até mesmo na sua repreensão eu vejo Cristo na tua vida. Até mesmo na sua palavra de admoestação, eu sei lá no fundo que você está falando a verdade para a minha vida, e que você está me mostrando o caminho da salvação. É isso que o ministério precisa de restaurar, amado. E aí diz o versículo 37 a 41, ouvindo eles estas coisas, olha lá, compungeu-se-lhes o quê? O coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de quem? Jesus Cristo. Você veja, amado, que não tem erros em você batizar em nome de Jesus, ok? Não há contradição, você batiza, como Jesus falou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem erro. Mas você pode batizar diretamente em nome de quem? Jesus Cristo. Porque Jesus tem um nome acima de todo nome. É o nome de Jesus. Para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é receber o próprio Espírito na sua vida. É isso que ele está dizendo. Versículo 39.
Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas batizadas. Louvado seja o Senhor, amado. Olha, que Deus levante Pedros, que Deus levante Billy Grahams, que Deus levante Johns Wesleys, que Deus levante Spurgeons, não é verdade? Que Deus levante Lloyd Jones, que Deus levante grandes pregadores. Seja você, amado. Deus pode te dar esse dom também na tua vida, amado. Ao abrir da tua boca, pessoas se converterem. Você imagina quando você estiver entrando no céu, vai vir uma galera atrás. Quem é essa galera aí? Ah, é o povo que se converteu através da sua instrumentalidade. É o povo que está dizendo: obrigado, Jesus, por esta vida que o Senhor usou. Amado, as tuas obras vão te acompanhar para toda a eternidade. O que acompanha a vida depois quando ela parte? Apocalipse 14:13. As suas obras o acompanharão. Obras de ouro, prata, pedra preciosa. Amém. Diga: eu recebo esta palavra. Então eu tenho 3 minutos para terminar. Tenho 3 pontos e 3 minutos. Para Deus não há impossíveis. Louvado seja o Senhor. Primeiro, o Espírito inspira a proclamação destemida do Evangelho, que é acompanhada pela graça edificante. Pedro anuncia que a multidão é culpável por crucificar Jesus, mas de forma maravilhosa ele diz que em havendo arrependimento, também haverá perdão. Amado, nós sabemos exatamente o que esperar de Deus. Ele é um Pai amoroso. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você é cristão, discípulo de Jesus, abre essa porta, ele entra para ter comunhão com você. João está escrevendo uma igreja, um povo salvo. Só que muitas das vezes nós, como igreja, povo salvo, não temos comunhão com Jesus. Ele está dizendo: eu estou à porta batendo. Amado, este Pai é maravilhoso, este Pai é lindo, este Pai é amoroso. Há graça infindável no coração dele, amado. Há desejo de gerar na tua vida paz. Amado, ele disse ao profeta Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o que vocês vão fazer com isso? Vão pular o próximo sambinha do carnaval? Vão para o próximo Salão Azul de Marechal Hermes? Nem sei se era lá. Salão Azul, quem conhece aí? Irmão, o maior taxista, Salão Azul, deve ser lá para aquelas bandas de lá, né, irmão? Essas coisas do inimigo, né? Tá para lá, né? Júnior, não sabe, filho? Também não. Pilares, o que é que você vai fazer com esta graça maravilhosa de Deus na sua vida? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, amado. Amado, é isso que Deus quer, amado. Amado, simplesmente não há nada mais maravilhoso que isso. Você imagina o abraço do Pai, amado. Você imagina o conforto do Pai na sua vida, amado. Você sabe, naquele período de tribulações, que Paulo disse, estávamos na Ásia, achávamos que iríamos morrer, a perseguição era muito grande, desesperamos da própria vida, mas Deus nos confortou, mas Deus nos consolou, e este mesmo conforto que Deus te dá, você vai dar para os próximos que vierem, amado.
você vai ver aquele irmãozinho caído, aquele irmãozinho triste, aquele irmão choroso, aquele irmão, sabe, que achou que a vida acabou, morreu, perdeu, que não é ninguém, que não vai conseguir um trabalho, que está desempregado, que nunca vai ser ninguém na vida, porque cresceu ouvindo que não presta, cresceu ouvindo que era um burrinho, cresceu ouvindo coisas erradas de seus pais, nunca teve um modelo correto. Amado, eu quero lhe dizer, Deus é Pai, Deus transforma, Deus cura, Deus liberta, e Deus tem um bom futuro para a tua vida, amado. Um bom futuro. Então nós precisamos, com o coração compungido e arrependido, olhar para frente, amado, e não mais olhar para trás, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão em comunhão. Diz lá Coríntios 5, estamos terminando Coríntios 5, pois o amor de Cristo nos constrange. É verdade. Mas às vezes a pessoa comete um pecadinho, botou um pezinho fora do trilho, ela sabia, gente, pelo amor de Deus, Senhor, era para eu ter comido 2 lasanhas, comi 3, Senhor, misericórdia. A pessoa fica até constrangida, mano. Verdade? Vai que a porta do céu é estreita, o cara não passa lá. Daqui a pouco vão até me processar por isso. Estou só brincando, gente. Não sou gordofóbico, não, até porque eu sou gordo também. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós. Não, volta, filho. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. 15. Vai, filho. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram. Você é uma nova criatura, amado. E ele ainda diz mais: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e por meio de Cristo nos deu o ministério da acusação, condenação. Capeta vai te pegar, Zé Pilantra. Uma repreende, a outra amarra. Ah, ele era criança, eu sei. Ele sabe até o endereço certinho. Ele era criança. Era em Auma. Então, amado, ele nos deu o ministério da reconciliação, amado. Você está reconciliado com Deus, amado. Você é uma criatura com Deus, amado. Ele diz, adiante, versículo até o 21, ele diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Versículo 6, 1 a 3. Agora você que já é convertido, já está na casa, já disse amém para Jesus, já foi salvo, transformado, nova criatura, a coisa continua. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a quem? A graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Diga amém por isto, amado. Ou seja, nós temos uma responsabilidade. Amado, nós carregamos o nome de Jesus. Você foi transformado por Jesus? Amém. Então você não pode viver na prática do pecado, amado.
Às vezes uma palavrinha errada sai, um pensamento, um passarinho, um pardal passa voando na cabeça. É diferente da pessoa que vive na prática do pecado e acha que está tudo bem, amado. Olha, qualquer pessoa pode ser aceita em nossa igreja, desde que ela saiba o que é pecado e lute contra o pecado. A partir do momento que ela diz que o meu comportamento está correto e não tem nada de errado, não vai ser aceito como membro. Porque para ser membro da igreja tem que saber o que é pecado e não aceitar o pecado. Aceitamos todos os seres humanos na casa do Pai e amamos toda a igreja de Jesus. Então, invocar o nome de Jesus não é uma mágica que produz salvação, mas é recorrer a Ele em fé e colocar a vida nas mãos dEle. Se você o faz, você está salvo em Cristo Jesus. Romanos 10, 8 a 17 diz a palavra do Senhor: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Diga amém por isso, amado. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora ele diz algo para nós. Primeiramente, para aqueles que invocam. Quem invoca é salvo. Amém. Agora, ele pergunta os 4 comos. Ele diz assim: como invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Buda, pela palavra de Maomé, pela palavra de Confúcio, Madre Teresa de Calcutá, Augusto Cury. Nada a ver. Amado, é pela palavra de Cristo. É pela palavra de Cristo. Deus quer usar você para pregar, amado. Se não tiver um povo que pregue, como é que eles vão crer? Se não tiver um povo que testemunhe, como é que eles vão receber? A minha pergunta é: Deus pode contar com você? Deus pode usar a tua vida? Então eu termino dizendo, amado, Jesus é o Senhor. Diga: Jesus é o Senhor. Deus Pai não transformou Jesus em Senhor como se Ele não fosse Senhor. Na pré-existência, Jesus sempre foi o Senhor. Agora, Ele cumpriu toda a obra e recebeu o nome que está sobre todo nome, porque Ele cumpriu. Então, nós podemos reconhecer a identidade de Jesus. Nós hoje podemos reconhecer o senhorio de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Através do senhorio de Jesus, você vence o pecado na tua vida. Você vence a falta de perdão na tua vida. Através do senhorio de Jesus, o que Davi disse ao Senhor, ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos teus pés. Sabe quais inimigos estão sendo postos debaixo dos nossos pés? Dos pés de Cristo, da igreja de Jesus? Muitos. Soberba, orgulho, mentira, adultério e tantos outros pecados mais.
Amados, em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, amado. E eu declaro que este ano, amado, este ano você há de se ver livre de todos esses pecados em nome de Jesus. Você possa correr a tua carreira desembaraçadamente, amado. Aos Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Então, Atos 2,42 diz a palavra do Senhor: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amado, há muita pedrinha para ser colocada na tua coroa, meu amado. Há muita pedrinha preciosa para ser colocada na coroa do teu galardão. Dia a dia pessoas serão acrescentadas. Você sabe aquele irmão que você esbarra no metrô, aquele que você esbarra na calçada, aquele que você esbarra na padaria, indo onde você for, o evangelho será pregado. Vença em Cristo Jesus, amado, nesta manhã. Vença a falta da pregação, vença a falta do testemunho público. Essas são exigências claras do evangelho para todo aquele que confessa o nome de Jesus. Não tem como você dizer que é de Jesus e nunca fala de Jesus. Não tem como você dizer que é de Jesus e não dá o testemunho público que você é de Jesus através da sua vida e da sua postura. Você é de Jesus? Diga amém por isso. Então Deus vai te usar tremenda e poderosamente. E eu termino com 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, que diz a palavra: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e ela é preciosa. Está falando de Jesus. Também vós mesmos, você, vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem? Jesus Cristo. Tudo é por intermédio dele. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, diga graças a Deus por isso. Você está incluído aqui, amado, diga amém por isso. Vamos ler juntos o versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Diga glória a Deus por isso, amado. Glória a Deus. 11, 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma,
mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vocês, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Há um dia que Deus visita, há um dia que é o dia de Pentecostes, há um dia que o Espírito Santo age poderosamente. Mas antes desse dia, no dia a dia, você mantém exemplar o teu procedimento, você mantém exemplar o teu comportamento, e nesse dia da visitação, todo aquele que o Senhor chamar, se converterá, receberá Jesus, e todos nós juntos, vamos terminar dizendo a Ele: louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus, porque a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus, está sendo levantado, edificado, como casa espiritual, como pedra viva. Ovelhinha, você é obediente. Ovelhinha, você é sal da terra. Ovelhinha, você é a luz do mundo. Ovelhinha, você é chamado para honrar a Deus neste mundo. Ovelhinha de Jesus, testemunhe publicamente o amor e a graça e a transformação que Jesus operou na tua vida. Assim seja, assim diz o Senhor.